Trading the Zone, de Mark Douglas. Capítulo 4. Consistência, um estado mental. Espero que após a leitura dos 3 primeiros capítulos, não esteja pensando que já aprendeu como pensa um trader de sucesso. O que diferencia um trader de sucesso dos outros não é o que ele faz ou quando faz, mas como pensa sobre o que faz, como está pensando quando faz. Ter sucesso em alguns trades pode lhe fazer sentir que trading é fácil. Lembre-se daqueles trades que lhe trouxeram um ótimo resultado. Como foi fácil tomar a decisão de comprar ou vender? É quase irresistível concluir, a partir dessa sensação, que fazer dinheiro como trader é fácil. Mas se é assim tão fácil, por que tão poucos conseguem dominar essa atividade? Como se explica a distância que existe entre o que sabe sobre o trading e os seus resultados com o trading? Pensar sobre trading. O trading pode ser uma atividade fácil e divertida, porém isso depende de uma atitude ganhadora. Porém, essa atitude mental não é uma ação. Assim como a felicidade, a boa disposição e a satisfação, ela é um estado mental. Podemos tentar ser consistentes sem ter as convicções e atitudes adequadas, mas será como tentar se divertir quando não está feliz. Até pode ser que, de repente, você veja ou ouça algo que lhe tire uma risada, mas essa mudança abrupta e breve de humor terá sido ocasionada por uma circunstância externa. Porém, você pode aumentar as chances de se divertir se tentar neutralizar as convicções e atitudes que o impedem de ser feliz. O sucesso consistente no trader funciona da mesma maneira. Não é o mercado que nos fará felizes. As pessoas felizes são assim sem se esforçarem nesse sentido. Assim também, os traders consistentemente bem-sucedidos são assim naturalmente. Isso pode parecer abstrato, mas não se tenta ser consistente, porque justamente isso o fará neutralizar a sua intenção e o aproximará mais das possibilidades de perdas. Os melhores trades que já fez foram fáceis e não exigiram esforço. Você não precisou de esforço para que eles se tornassem fáceis. Não houve luta. Você estava no fluxo de oportunidades e todo o seu conhecimento sobre o mercado estava à sua disposição, fluindo naturalmente. Tentar fazer indica a existência de luta ou resistência. Os melhores traders não procuram, mas sim esperam as oportunidades que o mercado irá lhe oferecer num determinado momento. No capítulo 3, ilustrei como nossas mentes estão programadas para evitar a dor física e emocional. Se esperamos no trading que o mercado nos dê aquilo que queremos, então quando isso não acontecer, virá a frustração e a dor. Os nossos mecanismos mentais procuram nos proteger dessa dor, bloqueando informações que nos desagradam e subconscientemente selecionamos as informações que estão de acordo com o que esperamos. Assim, nossa mente tende a manter o nosso espírito tranquilo. Porém, esse mecanismo também nos exclui do fluxo de oportunidades e entramos no âmbito do podia ter, do devia ter, do teria e do se ao menos. Depois da oportunidade perdida, todas as informações antes bloqueadas se tornam claras de forma emocionalmente dolorosa. Para ser consistente, é preciso aprender a olhar o trade de uma forma em que não está vulnerável a estes processos mentais, conscientes e subconscientes de proteção emocional. A ameaça de dor gera medo, e o medo está na origem de 95% dos erros. Tudo o que tentar fazer como trader será uma luta, e esta irá parecer ser contra o mercado ou o mercado contra você. Na verdade, essa luta acontece dentro da sua mente. É você que está a lutar contra a sua própria resistência, conflitos e medos internos. E como encarar o trading sem ter medo? A resposta é: aprenda a aceitar o risco. Compreender verdadeiramente o risco.
Além das questões sobre responsabilidades, que já discutimos, não há nada mais elementar para o sucesso e também mais mal compreendido do que a ideia de aceitar o risco. Estar envolvido numa atividade estruturalmente arriscada não significa aceitar o risco. Aceitar o risco significa aceitar as consequências dos trades sem desconforto emocional ou medo. O medo irá agir sobre nossa percepção da informação e sobre o nosso comportamento, levando-nos justamente à experiência que tentamos evitar. Quando você se dispõe a aceitar uma oportunidade, não impõe limites ou cria expectativas ao comportamento do mercado. Apenas deixa que o mercado siga seu rumo sem que seu estado mental seja afetado. Dessa forma, a luta deixa de existir, e quando a luta interna acaba, tudo se torna fácil. Mas como aceitar o risco sem medo e se manter confiante e tranquilo quando se tem absoluta certeza que é possível estar errado, perder dinheiro, deixar passar uma oportunidade ou fazer um negócio menos vantajoso? O medo e o desconforto são completamente justificados e racionais. Porém, não é verdade que todos os traders percebem essas sensações da mesma forma. Assim, como nem todos têm as mesmas convicções e atitudes, também não compartilhamos da mesma sensibilidade emocional. Trabalhei certa vez com um trader que sentia pavor de cobras. Ele não tinha lembrança de nenhum momento de sua vida onde esse medo estivesse ausente. Um dia, ele foi jantar com a família na casa de um amigo. O que ele não sabia era que o filho do amigo criava uma cobra como animal de estimação. A certa altura da noite, o menino trouxe o animal para todos verem. E o meu cliente correu para o outro canto da sala. No entanto, sua filhinha de 3 anos não demonstrou o menor sinal de medo e ficou fascinada pelo animal. Quando ele me contou essa história, disse que estava chocado, não só pela presença da cobra, mas pela reação da sua filha. Expliquei-lhe que seu medo era tão grande e a relação com a filha tão profunda que para ele parecia impossível a menina não compartilhar do mesmo sentimento que ele. Mas como ela haveria de demonstrar medo por um animal que nunca viu, a menos que tivesse sido ensinada a ter esse medo? Tal como esse meu cliente, a maioria dos traders consideram que os melhores traders também têm os mesmos medos que eles próprios. Eles consideram que os melhores traders neutralizaram de alguma maneira os seus medos por meio de coragem, nervos de aço e autocontrole. Embora isso possa parecer fazer sentido, não é assim que funciona no mundo do trading. Precisar de coragem, nervos de aço, iria indicar um conflito interno, uma luta, e assim afastaria esse trader do fluxo e, por consequência, de seus resultados. Quando o risco é realmente aceito, não há o que temer, portanto, não é preciso coragem. Se não estivermos em estresse, para que precisamos de nervos de aço? Ao fazer essas considerações, lembre-se de uma coisa. Muito poucas pessoas que entram no trading começam com as convicções e atitudes adequadas sobre responsabilidade e risco. A grande maioria passa pelo ciclo que descrevi do trader iniciante. Começam despreocupados, depois tornam-se assustados e os medos vão reduzindo continuamente o seu potencial. Os poucos que quebram esse ciclo e conhecem o sucesso são os que aprendem a aceitar a responsabilidade e o risco. Na maioria das vezes, essa quebra de ciclo rumo ao sucesso não é percebida pelo trader. É por isso que muitos poucos traders de topo conseguem explicar o que os ajudou a chegarem lá, se não por meio de axiomas, como reduza suas perdas, vá com o fluxo. O importante é que saiba que é sim possível pensar da mesma maneira que os profissionais e exercer o trading sem medo, embora sua experiência pessoal tente me contradizer. Alinhar o ambiente mental. Grande parte do que escrevi até o momento
teve o objetivo de lhe preparar para o trabalho que começa agora, alinhar o seu ambiente mental de forma a aceitar o risco e funcionar como um trader profissional. Você aprenderá com essa estratégia de pensamento como criar uma nova relação com o mercado, dissociando o trading do erro. Quando não houver mais ameaça da dor emocional, o medo desaparecerá, bem como os erros resultados por ele. Será preciso empenho para chegar a este nível, mas ao final se surpreenderá com a simplicidade das soluções e verá que não foi tão difícil quanto parecia. O estado mental ou perspectiva se parece com um código de programa de software. Pode ter milhões de linhas, mas se um único caractere estiver fora do lugar correto, isso pode arruinar o desempenho de todo o sistema. A solução é simples, corrigir um caractere. Mas descobrir onde ele está exigirá perícia. No caso da mentalidade de trading ideal, parta do pressuposto que todos nós começamos com um código de software defeituoso. Basta um clique, um passo, e repentinamente ocorrerá o que eu chamo de momento ou o momento em que se faz luz. Todos nós já tivemos essa experiência algum dia. É como se o mundo tivesse mudado de repente. Nessa hora, podemos dizer, é tão simples, como é que eu não vi antes? Por vezes, sentimos que essa nova característica sempre fez parte de nós, só estava escondida. Depois, não acreditamos como conseguimos viver até então sem ela. Resumindo, você pode até ter consciência do que lhe falta para alcançar o sucesso consistente como trader, mas só isso não basta. Consciência não é necessariamente o mesmo que convicção. Vejamos o exemplo de meu cliente que tem medo de cobras. Ele pode estudar tudo a respeito e conseguir identificar quais as cobras não são perigosas. Mas será que esse conhecimento fará seu medo desaparecer? Não podemos partir desse pressuposto. Em seu ambiente mental, poderão coexistir lado a lado a sua consciência sobre as cobras venenosas e o seu medo de qualquer cobra. Isso significa que ele está condenado a ter pavor de cobras pelo resto da vida? Só se quiser. É uma questão de vontade. Muitos escolhem conviver com medos irracionais por não quererem ter o trabalho de ultrapassá-los. Nesse exemplo dado, a contradição é óbvia. No entanto, muitos conflitos que envolvem a responsabilidade e o risco não são tão óbvias. Mas as convicções contraditórias não são o único problema. Como estou disposto a correr riscos que os traders consideram fazer parte de seu nível funcional, quando, na verdade, a forma como veem o mercado parece indicar que estão fazendo tudo para evitar o risco? As convicções contraditórias e a consciência não funcional representam o código e o software defeituoso. Um código que dá à atividade de trading uma qualidade misteriosa, primeiro desafiadora e divertida e depois desesperadora. Quando estava na universidade, no final da década de 1960, um dos meus filmes preferidos era O Presidiário, com Paul Newman. Neste filme, o personagem Luke era um presidiário que havia fugido da cadeia por 2 vezes. O diretor da prisão e os guardas empenharam-se em não se deixarem enganar por uma 3ª vez. E durante todo o tempo faziam Luke trabalhar sem parar. E quando o batiam, perguntavam: já está no seu perfeito juízo, Luke? E após muita tortura, ele acabou por dizer que sim. Mas tentou fugir mais uma vez e foi morto pelos guardas. Assim como Luke, muitos traders estão tentando, conscientemente ou não, fazer as coisas do seu jeito, batendo no mercado. Como resultado, são assassinados financeiramente e emocionalmente. Existem formas mais fáceis de obter o que se quer do mercado, mas primeiro é preciso querer estar no seu perfeito juízo.